quem precisa, quem pode, quem deve fazer cirurgia e quem não deve fazer. A gente vai tirar todas essas dúvidas hoje. Pode entrar que o consultório já está aberto. E nossa convidada de hoje aqui no estúdio é a doutora Mariana Alves. Ela que é cirurgiã plástica formada aqui pela UFG em Medicina e depois fez residência em cirurgia plástica no Hospital Geral de Goiânia, o HGG. Eu quero agradecer muito a sua presença por abrir seu consultório hoje aqui pra gente. E eu já quero começar com essa pergunta bem básica, assim, quem deve fazer cirurgia plástica? Quando se fazer uma cirurgia plástica? A cirurgia plástica, ela tem que ser um desejo do paciente, ela tem que vir de algo que o incomoda. O paciente, aquela queixa que ele tem, seja de qualquer parte do corpo, ela tem que ser uma queixa que a gente pode melhorar, e a gente sempre fala isso na plástica, melhorar, a gente pode dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, e esse paciente tem alguns critérios psicológicos, critérios de saúde física, para que eles tenha essa indicação cirúrgica. Resumindo, é isso, ele tem que ter o desejo, e esse desejo tem que ser próprio, não pode ser de outra pessoa, sei lá, o cônjuge, o marido acha que a mama é pequena, vou operar. Não, isso não é uma indicação de plástica, tem que ser um incômodo do paciente, da paciente, que a maioria das nossas pacientes ainda hoje em dia são mulheres de idade média. Pois é, inclusive tem uma pesquisa que eu achei muito interessante que diz que não só apenas cirurgia, mas procedimentos estéticos, seja ele minimamente invasivos ou realmente cirurgia, entre os jovens, de cada 5, 4 têm vontade de mudar alguma coisa, de fazer algum procedimento. E à medida que essa idade vai avançando, por exemplo, a partir dos 47 anos, só 3 de cada 5 pessoas quer fazer algo, quer mexer em alguma coisa. Já teve esse caso realmente de alguém querer fazer uma cirurgia e você perceber que era um impulso, que não era algo permanente? Olha só que dado interessante, Otávio. Meu TCC, inclusive, foi sobre transtorno dismórfico corporal em cirurgia plástica estética. 60% das nossas pacientes, olha esse número, 60% tem esse transtorno, que é o quê? Ela se olha no espelho e não se vê de fato como ela é. Ela vê uma distorção. E aí, dentro desse contexto, eu tenho a rede social, que apresenta corpos muito bonitos, um padrão de beleza muito elevado, e eu tenho essa idade média, né, o jovem adulto, nessa busca de um padrão de beleza que, na verdade, não existe. Pensando numa população que está cada dia envelhecendo mais, a gente também tem que pensar que as pessoas elas querem envelhecer bem. Só que quanto mais a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ponderando que cirurgia, até mesmo os procedimentos minimamente invasivos, eles têm seus riscos. Então, o paciente mais maduro, ele pondera mais antes de decidir, antes de ter esse impulso. E nem sempre, esse é outro dado muito importante. Você viu que o número é elevado? 60%? Mais da metade das pessoas. Mais da metade das pessoas. Só que isso não contraindica a cirurgia. O que é o papel do cirurgião? Avaliar qual é a expectativa desse paciente, o que ele almeja, o que ele deseja, e saber se eu consigo, dentro da técnica, dentro da segurança, ali em termos de saúde, entregar um resultado para ele. Então, a maioria não tem contraindicação. Eu tenho um número alto que tem esse transtorno, mas a maioria pode operar sim. Só que, sim, já me deparei com um número, inclusive, elevado de pacientes que vamos voltar, fazer uma reavaliação com psicólogo, psiquiatra, fazer um acompanhamento e aí depois você volta. Então, nessa hora,
o profissional mais indicado é o que vai cuidar da cabeça. Da né? cabeça? Cuida primeiro da sua cabeça, depois você volta. Justamente. É porque a gente tem, inclusive, né, alguns casos onde a pessoa tem... você, por exemplo, eu queria fazer uma coisinha no nariz, aí muda um pouquinho o nariz. Só que quando você muda o nariz, digamos assim, você muda a proporção dele em relação ao resto. Né, do resto. E aí a pessoa, não, agora eu quero mexer no queixo. Como é que a senhora lida com isso? Isso também é um papel do cirurgião. Por quê? Porque o paciente está lá e a gente tem que assumir a nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde. A nossa responsabilidade em frear esses pacientes que buscam uma perfeição que não existe e que você começa a perceber que cada vez mais o detalhe é uma cicatriz que alargou um pouquinho e aí ele quer se submeter a um novo procedimento que o risco não vale a pena. E aí você vai avaliando durante o acompanhamento e o papel do cirurgião é, olha, daqui para frente vamos frear um pouquinho, vamos parar, vamos procurar um acompanhamento, acho que você está depositando muita expectativa. Às vezes, o que acontece muito, o paciente melhora e ele começa a ter uma autoestima mais elevada. E aí ele começa, não, agora é isso. E acha que todos os problemas da vida dele vão ser resolvidos pela plástica. Acontece muito. E não tem como passar essa responsabilidade para outro, senão para o cirurgião, para a cirurgiã, de frear o paciente até que ele pondere melhor. Os problemas vai tirar um pedacinho da pele, um pedacinho de gordura, os problemas continuam aqui dentro, sim, né? Sim. Não tem como fugir, infelizmente, daquilo. Mas assim, por exemplo, a gente tem casos onde a cirurgia ela é algo curativo. Né? Você, até pouco tempo atrás, eu acho que um dos maiores símbolos da feminilidade, que era o seio, a mulher tinha um câncer de mama, ela tinha aquilo retirado, curetado, ficava uma cicatriz enorme no peito. Ela tinha problema até de convivência com o próprio marido. Sim. Né? E hoje a gente tem procedimentos que você faz com que ela tenha um seio igual ao que ela já tem. Então, isso, para esse tipo de pessoa, onde você realmente enxerga que a medicina mais evoluiu? A plástica, eu sou suspeita para falar, mas a plástica é uma especialidade linda e apaixonante. Quando a gente passa de todos os problemas sociais, aqueles fome, problemas de segurança, e aí a gente consegue abarcar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que é o mais completo bem-estar físico, social e mental, a gente entende a cirurgia plástica, que são pouquíssimos casos que ela é eminentemente estética. Um paciente que tem um nariz que a gente chama de giba, aquela voltinha, que não se sente bem. Tem muito paciente, tem um termo que a minha psicóloga me ensinou, chama desbussolado. O paciente ele tem uma perda muito grande da autoestima por conta daquela alteração. E aí eu faço uma cirurgia que todos chamam de estética, aí o paciente recupera a autoestima, o paciente se posiciona de uma forma diferente na sociedade, melhora emprego, melhora a relação e da mesma forma mama. A mama é um símbolo de feminilidade, é um símbolo nossa, eu sou uma mulher. Isso é do nosso instinto. Inclusive, recentemente, eu fui paciente submetida à cirurgia plástica, tive uma complicação e tive que retirar as próteses. E foi muito interessante lidar psicologicamente com isso, porque você passa a entender melhor a mente da paciente, né? Assim, foi feito todo um acompanhamento, é diferente de uma paciente que sofreu com um câncer, obviamente, mas você entende a cirurgia plástica como algo não estético, não só puramente estético. Ela faz parte do que a gente traz para a saúde mental.
A gente teve, inclusive, uma entrevista com o Dr. Maxley aqui sobre a questão da bariátrica. E ele trouxe um dado muito interessante de que mais da metade dos pacientes bariátricos, quando eles retomam e perdem peso, o relacionamento acaba. E aí ele fala, porque por causa da baixa autoestima, aquele paciente, ele aceitava coisas da namorada, humilhações, que depois ele não aceita mais. Então essa questão, a gente fala muito sobre isso, e quase todo profissional fala, não, primeiro um psicólogo, primeiro um psiquiatra, sabe? Como é, a gente fala sobre saúde, é falar sobre autoestima, é obrigatório. Se a pessoa está bem com ela mesma, a saúde dela é diferente, ela sai para a rua, se a pessoa está com a autoestima baixa, ela não processa nem vitamina D, que ela não quer sair de casa, né? Então ela fica escondidinha e a saúde começa a declinar. E existe um prazo, né? Por exemplo, eu fiz a cirurgia bariátrica e aí começa, eu emagreci muito, fico com o rosto mais fininho, o pescoço, sobra um pouquinho daquela pele, né? Isso. Mas eu não posso, por exemplo, fiz a bariátrica e ficou aquela pele e já quero me livrar dela. Como é que funciona esse processo? Muito boa a sua pergunta. E tem várias informações aí que a gente pode lidar e muita novidade. Vamos lá. Eu tive a indicação de fazer a cirurgia bariátrica e a cirurgia plástica pós-bariátrica é uma continuidade de um tratamento muito complexo que é do paciente obeso. É um paciente que não é um corpo gordo, ele tem toda uma alteração da fisiologia, o centro da fome dele é diferente, então ele passou por um processo, uma caminhada para ter aquela indicação de cirurgia bariátrica. E aí ele tem o processo de perda de peso e nesse momento ele vai sendo acompanhado por profissionais, psicólogo, psiquiatra ou cirurgião bariátrico. Quando ele chega no momento de estabilidade do peso, antigamente a gente esperava ali em média 2 anos, reduziu-se o prazo para 1 ano, hoje alguns cirurgiões reduzem esse prazo para 6 meses e não está errado. Grandes nomes hoje da cirurgia plástica pós-bariátrica já reduziram esse prazo para 6 meses, desde que o peso esteja estável, o paciente esteja saudável. E quando eu falo saudável, ele não tenha alterações, por exemplo, compulsão alimentar, ele está saudável e está com peso estável. Anemias graves. Anemias graves, justamente, ele tem que estar dentro dos critérios, tanto psíquico quanto fisiológico, quanto biológico, exames bons para operar e estabilidade do peso pelo menos por 6 meses. Ah, então quer dizer, porque se engordar depois, aquela pele que eu tirei vai fazer falta, né? Não pode engordar logo na sequência. Pode ser perigoso? O que acontece? Quando eu opero esse paciente, antes dele atingir o que a gente chama de platô, atingir ali o equilíbrio do peso dele, ele vai continuar emagrecendo. Então, por exemplo, o que é a nossa função na pós-bariátrica? A gente retira aquele excesso de pele, aquele excesso de tecido, vai um pouco de pele e um pouco de gordura, a gente retira, né? O paciente ganha cicatriz, então isso sempre é avisado, ele vai ganhar um contorno corporal melhor, a gente vai reposicionar a mama, então vai ficar com um aspecto mais bonito, mas ele vai ganhar a cicatriz. E aí, o que acontece se eu faço isso antes da hora? Ele vai continuar o processo de perda de peso. E aí, vai sobrar pele. Então, ele ou vai ter que se submeter a um novo procedimento para retirada desse excesso de pele restante, ou vai ter que ficar com esse incômodo desse excedente de tecido, dessa continuidade da perda de peso. E é interessante que a gente sempre ouve aqui, né? Acho que a cirurgia bariátrica é uma das cirurgias mais complexas hoje e mais cuidadas, digamos assim, porque é psicólogo, nutricionista antes
e depois da bariátrica, você tem o cirurgião, você tem toda aquela equipe ainda depois, você tem e a fisioterapia também para chegar com o pulmão forte. Justamente. E existe até o realocamento, assim, né, dependendo do peso, os órgãos mudam de lugar, né? É bem... Totalmente. Faz parte da cirurgia pós-bariátrica esse acompanhamento e orientação junto com o fisioterapeuta, não só pelas drenagens, aquilo tudo que todo mundo já conhece da plástica, mas para avaliar essa readaptação do pulmão e da barriga, do abdômen. Por quê? Porque eu diminuí, ele tinha um espaço ali. Eu faço, num exemplo de abdômen, né? Quando eu vou fazer a cirurgia da dermolipectomia, é o nome da abdômen. É o nome mesmo? Dermolipectomia. Deus do céu, fala é a cirurgia do abdômen. E aí, o que acontece? Ele tinha um espaço ali para acomodar todos os órgãos da barriga e o pulmão. E o que eu faço? Eu faço uma costura interna para fortalecer aquela parede ali, internamente, e tiro o excesso de pele. Então, eu diminuí o espaço. Aquilo que eu tinha dentro, o conteúdo da barriga e do tórax, o pulmão, eles vão ter que se readaptar. E aí eu tenho que ensinar o paciente a respirar, eu tenho que ensinar o paciente que ele vai sentir um certo desconforto no início, mas que isso vai passar, que o corpo vai se adaptar. E exige uma equipe multidisciplinar antes, durante e depois. A gente tem até um caso um dos casos mais famosos é o do Leandro Hassum, né? E a primeira vez que ele apareceu no vídeo, depois da cirurgia, eu fiquei muito triste, assim, porque a internet começou, nossa, que ele tá velho, o que aconteceu com ele? O cara foi massacrado. Ele foi massacrado na época, que ele tinha aquele aspecto, né, mais cheinho, então a pele fica bem esticadinha, não tem ruga quando sobrou um pouquinho, porque ele ainda estava no processo, né? Só que quem é ator, né, no Brasil não pode ficar 3 anos sem trabalhar não, né? Tem que voltar a trabalhar. Ele voltou a trabalhar, ele não tinha terminado todo o processo, a internet caiu de pau em cima dele. Então isso existe ainda, digamos assim, você percebe isso? É muito comum e assim... É sofrível, porque a gente vem de um paciente que já está sofrido, porque ele era a sociedade, ela não vê uma doença, ela não vê a obesidade, ela não vê a doença do coração, o infarto, o AVC, o joelho, a articulação, ela vê um corpo gordo. E aí ele sofre todo um preconceito, ele passa por uma cirurgia que tem seus riscos, ele tem que estar em vigilante e constante acompanhamento. E aí ele vai e consegue atingir algumas metas que eram sonhos. Ele tem que lidar com se ver no espelho com um novo corpo, também tem isso, porque muitos pacientes demoram a se acostumar a se ver magro. Ele se viu tanto tempo gordo, com o corpo gordo, e aqui não tem julgamento de valor, e aí ele não consegue se ver magro. E tem o preconceito da sociedade. Porque acontece a sobra de pele, e a sobra de pele pode acontecer em graus variados em todo o corpo. Rosto, pescoço, mama, braço, coxa. Isso é um gancho muito interessante para o que aconteceu de mudança recentemente, que foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça para que os planos custeiem as cirurgias plásticas pós-bariátricas. Então, foi um grande avanço, uma grande vitória no entendimento que é uma continuidade de um tratamento muito complexo. Isso a gente só falou da parte de preconceito, de estética. Quando a gente fala de sobra de pele, eu tenho a paciente que tem uma mama que está mais... tá fora do lugar, e aí aquela mama começa, o atrito ali, começa a abrir ferida, ela tem infecção de pele, das bactérias da nossa própria pele, por conta daquele atrito, ela tem um mau cheiro, e aí esse mau cheiro atrapalha na convivência com a sociedade.
o paciente está perdendo peso e tem aquele abdômen que a gente chama abdômen avental, que a barriga ela passa por cima da... E aí o paciente tem dificuldade até de realizar a atividade física. Então é um contínuo de sofrimento e quem está de fora acha, não, é puramente estético, não, nossa, mas ficou feio. E esse paciente a gente tem que cuidar como um cristal, porque olha o nível de sofrimento, ele chega pra gente já muito estigmatizado, muito sofrido. E, assim, tem que cuidar porque qualquer coisa muito estressante pode desencadear alguma crise, né, de ansiedade, ele acabar descontando, porque foi um gatilho que ele usou muito tempo. E é engraçado que quando a gente até saiu na rua, fez quando a gente fez a entrevista sobre a bariátrica, e as pessoas falam, não, mas é só fechar a boca, é só fechar a boca. Então, quem não tem ou uma compulsão, ou aquela tendência, ou alguma coisa hormonal que engorda, existem tantos fatores, né? Não entende isso, como falta empatia, né, com quem está obeso, e aí a pessoa, não, é só fechar a boca, é só fechar a boca? Essa é a frase, assim, que me deixa um pouco chocada. Porque olha só, se fosse só fechar a boca, esse ano, em março desse ano, foi lançado numa revista de renome mundial, que é o Lancet, um artigo feito pela Organização Mundial de Saúde, com dados da década desde 1990 até 2022. Aí esse artigo foi lançado esse ano. Hoje, a gente tem 1 bilhão de pacientes obesos no mundo. 1 bilhão. A estimativa é que em 2025 seja 2,3 bilhão. E aí, além disso, a obesidade é uma das principais causas de desnutrição no mundo. Quando a gente fala Brasil hoje, 1 a cada 4 brasileiros são obesos. Aí, será que é só fechar a boca? Não. Eu fui obesa, mas eu fui obesa grau 1. A gente tem os graus de obesidade, aí tem uma tabelinha. Não se fala mais obeso mórbido, né? Aquela coisa já ficou mórbida. Aí a gente tem os graus de obesidade, né? Errei muito no meu início, e não é só determinação. Sabe por quê? Porque o paciente que é obeso, ele não tem só uma alteração de peso, ele tem alteração hormonal. Enquanto a gente come e quando tô saciado, tô cheio, ele não tem, isso é desregulado no cérebro dele. Quando ele tá comendo, o prazer que ele sente é maior do que o prazer que a gente sente. Tem uma certa dificuldade, tem uma série de hormônios alterados. E aí, volta naquilo que você tocou, naquele ponto que você tocou. Depois que ele emagrece, depois que ele perde esse peso, se ele não é bem acompanhado, ele tem vários episódios de transtornos, e esse transtorno ele pode ou se transformar num reganho de peso ou uma outra compulsão. Então, a gente tem muito paciente com problemas com alcoolismo, por exemplo, depois da cirurgia bariátrica, porque aí ele transfere. E aí é uma falha de tratamento, uma falha de acompanhamento. Porque ele trocou uma compulsão pela outra, ele não abriu, né? Ele não se livrou da compulsão. Então não é falta de vontade, é todo um problema fisiológico, é todo um maquinário alterado, não é um maquinário normal. Por isso é uma doença. Nossa, inclusive, pode me cobrar aí, porque eu quero fazer um programa exclusivo sobre alcoolismo, que é uma das doenças mais terríveis da face da Terra e que destrói muito lar, muita coisa, né? A gente estava falando sobre essa questão da autoestima e de que o obeso, a gente acha sempre, né? Quando a gente era moleque, era assim, né? A criança mais rechonchudinha era que estava saudável. E isso não é verdade. Eu aprendi aqui também, a gente aprende cada coisa, eu adoro. Que a maioria dos obesos, eles são mal nutridos, eles têm déficit de vitaminas. Como que isso acontece? Inclusive, é uma das principais causas de desnutrição hoje no mundo. E quando a gente fala em principais causas de desnutrição no mundo,
Antigamente a gente pensava no quê? Países ocidentais. A gente pensava o quê? Estados Unidos, fast food. Não, nesse artigo, países da África, por exemplo, tiveram um aumento de 60% de pacientes obesos. E por que isso está acontecendo? Tem uma série de fatores. Tem nas classes sociais mais baixas, a comida que tem muita caloria e pouco nutriente, ela é sim mais barata. Não adianta a blogueira falar, porque é mais barato. Não tem aquele macarrão instantâneo, é mais barato, é mais fácil de eu fazer. Se eu trabalho o dia inteiro fora de casa, eu sou uma secretária do lar, meu filho ficou em casa, eu tenho que fazer janta quando eu chegar, eu vou fazer o mais fácil que o meu salário dá para comprar. Aí a gente vai para a classe média. A classe média, tem que trabalhar, tenho que construir tal coisa, minha profissão, e aí vem o sedentarismo, vem o uso de telas. Crianças e adolescentes, quadruplicou o número de crianças e adolescentes com obesidade. O uso de tela é o pai, a mãe que sai para trabalhar e transfere a responsabilidade, o cuidado para outras coisas. Então a gente tem uma série de fatores para que isso, para que essa epidemia esteja acontecendo. E é uma preocupação mundial. E é engraçado que a gente tem isso, né? A gente na internet a gente tem um monte de gente magra, toda bonita, e na vida real a gente está tendo uma epidemia de obesidade, né? E, por exemplo, qual é a cirurgia que mais aparece lá no seu consultório? Assim? Qual é o campeão da preferência do público? Eu sou suspeita. Eu vim de um serviço, e sou muito orgulhosa disso, de um serviço que a demanda, o SUS, ele é maravilhoso. A demanda lá de cirurgia plástica pós-bariátrica era uma demanda muito grande, assim como pacientes transexuais. Então eu gostava muito e tive muita aptidão, foi uma formação assim muito voltada para isso, mas eu gosto muito de lipoaspiração, contorno corporal. Então o que vem para mim hoje mais é o contorno corporal e esses procedimentos minimamente invasivos que têm crescido muito. Esse bioestimulador, o botox, a toxina botulínica, né? Tanto no paciente sexo feminino quanto masculino. Aumentou muito a procura, né, dos homens. Eu até achei que a senhora ia falar, não, é nariz mesmo, que geralmente o pessoal é incomodado e cucado com o nariz, mas agora é realmente... Pode falar Botox, eu sei que é a marca, na verdade, né? Mas não tem conflito de interesse. Ninguém chama goma de mascar também, essa chiclete, né? Então, e virou verbo, né? Você está botoxada agora. E o Botox, quando que é para fazer Botox? O Botox é assim, ó. Primeira coisa, incômodo do paciente. Nunca é você quer... Não. Incômodo do paciente com alguma expressão, a ruga, que ele tem, geralmente na face, pescoço, que no futuro vai virar uma ruga permanente, vai virar a gente chama de fratura, mas é o que todo mundo chama de ruga. E aí, o que é o trabalho, o que o Botox faz? Eu enfraqueço esse músculo, ele diminui a atividade dele, aí o paciente diminui aquela expressão e diminui as ruguinhas mesmo. Então, primeiro tem que ser um incômodo, porque tem paciente que tem esse músculo aqui, o frontal, forte, eu tenho. Eu faço procedimento, né? Aí, por exemplo, ele contrai aqui, e aí eu quero me envelhecer bem. Aí eu vou, aplico, ele enfraquece, não contrai tanto, assim, ele não faz aquelas linhas, e aí eu não crio a ruga. Então tem que ter o incômodo do paciente, não tem idade. Então, por exemplo, eu comecei com 24 anos, 20 e poucos anos, porque eu sou muito expressiva. Eu vou olhar os meus sorrisos, isso aqui tudo, a maquiagem fica craqueladinha, né? Porque eu sou muito expressiva. A longo prazo, isso vira uma ruga que não
vai ficar ali. Então, botox preventivo, de uma certa forma, é isso. É a prevenção dessa fratura, dessa rachadura, dessa ruga. Minha filha tem 26 anos, né? E aí ela falou que botou botox. Eu, nossa, como assim? Eu fiquei chocado. E aí ela, não, pai, deixa eu te explicar. Quero ver agora, quero ver se é verdade isso aí, se é mito. Ela disse, a pele é igual a uma folha de papel. Depois que você dobra, você não consegue mais desamassar ela perfeitamente. Então, se chama, ela falou que é botox preventivo, né? E aí também é um outro mito, né? Que a gente acha, não, cirurgia plástica é para quem já está pelancudo, quem já está caindo, né? Esses procedimentos, botox, não, existem procedimentos que são preventivos, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Procede? Procede, ela foi inteligente, sabe, usou bons argumentos. Inclusive, usar o botox, fazer bioestimulador, posterga a necessidade, quando o paciente se incomoda, aumenta o tempo que o paciente vai precisar fazer uma ritidoplastia, aquela cirurgia do lift facial. Então, se antes eu teria rugas aparentes com, sei lá, 60 anos, hoje você não encontra uma mulher, assim, com a condição social boa de 60 anos, com indicação de fazer o lift. Não, por quê? Porque ela fez procedimentos minimamente invasivos para prevenir isso. Não, impressionante. Então ela foi esperta. E também a gente tem cirurgias assim que são simples, mas que podem mudar a vida de uma pessoa. A gente estava falando, né, que antigamente sempre tinha aquele desenho Dumbo, e aí sempre tinha alguém na sala que tinha a orelha bem para fora, assim, que acabava ganhando esse apelido. E aquilo gerava um bullying, né? Hoje que vai se falar disso, na época não, na época era liberado, até o professor saía chamando as crianças de Dumbo também, então era bem complicado. E hoje, né, você consegue resolver isso, você não vê mais aquele aluno com a orelha bem para fora, assim, nas salas de aula. Consegue corrigir isso mais fácil hoje? Mais fácil e assim, com a evolução, com o tempo, como a cirurgia plástica ela é nova em relação às outras especialidades, na medicina nem tudo a gente consegue fazer esses estudos que eu citei, esses estudos grandes. Então você precisa de um tempo, e com o tempo, a evolução, a gente foi percebendo que esse paciente, que geralmente é uma criança, ele sendo operado mais cedo, com a idade menor, ele teria consequências psicológicas dirimidas, assim, porque pensa, eu entro, isso, era o Dumbo, ele ia sofrer bullying na escola, e aí, com o tempo, a gente diminuiu a idade, reduziu a idade para indicar a cirurgia. É uma cirurgia relativamente simples, sim, você consegue fazer num tempo que a gente, na plástica, é bem curto, tem cirurgiões que conseguem fazer em 30, 40 minutos, mas não deixa de ser uma cirurgia, e principalmente por ser em criança. Né? Antes tinha que esperar crescer para poder mexer e agora já dá para fazer. 4, 5 anos já pode fazer, mas também tem um porém, tem que conversar com o pediatra e conversar com a criança. Não pode ser um incômodo da mãe. A mãe, sim, às vezes pode orientar a criança e tudo, mas a gente conversa com a criança para saber se aquilo é um incômodo. Porque tem criança que tem autoestima elevada e tá tudo bem. Porque o que a gente quer prevenir? A gente quer prevenir danos maiores quando ele ficar mais velho. Se tá tudo bem, enquanto tá tudo bem ali, você vai levando, né? Que tem criança que às vezes, por conta de alguma característica, não apresenta um trabalho lá na frente da sala, e isso vai passando, dali aí quando é adulto não vem aqui da entrevista, porque tem aqui fica aquela vergonha, aquela crença antiga, né? Os psicólogos falam muito nisso. Qual é o lugar mais chato de se mexer no corpo humano? É a cirurgia assim que você fala, meu Deus do céu, dessa água não beberei. É interessante essa pergunta. Eu sempre achei que era o olho, porque né, aquela cirurgia de pálpebras. Chama a blefaroplastia, né, a de pálpebra. Eu adoro os nomes que vocês dão. Só pra gente não saber. Quando tem dois médicos falando, a gente...
É justamente isso, é toda uma técnica que a gente usa, né, ali. Para nos confundir, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem um livrinho assim que a gente fala, agora vamos usar nossos códigos. Vamos criar uma palavra nova agora. Isso aí. Blefaroplastia. Blefaroplastia. E tem um monte desses nomes aí. Que eu não gosto. Particularmente. Não, assim, eu gostava muito de reconstrução em si, hoje eu não é tanto a minha aptidão, apesar de ter vindo de um hospital que a gente teve uma formação muito boa a isso, mas o que eu não gosto, que eu gostava até o término da minha formação, é rinoplastia, é nariz. Nariz? Não gosto. Não gosta? Não gosto. É lindo, é uma cirurgia linda de se fazer, linda. É maravilhoso operar o nariz. Mas fazer um pós-operatório de nariz... Ah, é? É um pós-operatório muito difícil. Porque envolve o sistema respiratório, o que é Porque o osso? Envolve a cicatrização, envolve a expectativa do paciente. Se na plástica inteira a gente depende de cicatrização, no nariz mais ainda. Então você deixa, acabou a cirurgia, você deixou o nariz retinho, lindo, maravilhoso. 3 meses depois, o nariz cicatriza por um lado. Sério? Existe isso? Existe isso. Existe isso. E aí, assim, você explicou isso pro paciente antes, você vai e fala assim, a gente reopera, mas tem chance de acontecer de novo. Mas, assim, tem problema que você vai lidar e tem problema que você escolhe não lidar. Esse é um que... Melhor deixar pros outros. Porque sempre tem. Outra coisa que a gente aprende na medicina é que sempre tem alguém que é apaixonado por aquilo que você detesta. Tem alguém aí que tá falando, meu Deus, como é que ela não gosta de nariz? Nariz é maravilhoso, né? Ainda bem. Sempre tem coisa boa. Qual que é a diferença entre a lipoaspiração e a lipo-HD? Lipoaspiração. O princípio das duas cirurgias é o mesmo. É um paciente que tem algum incômodo ali com a gordurinha localizada, seja abaixo do umbigo, seja o culote. Eu vou, por meio de um buraquinho, com uma cânula, parece um canudo, vou sugar essa gordura, tá? Aí o que é a lipo convencional? Eu vou sugar da camada da pele essa gordura de forma uniforme. E eu também posso injetar essa gordura que eu tirei do próprio paciente em outros locais, por exemplo, bumbum, glúteo. Lembrando que não é dentro do músculo, é numa camada mais superficial. Já a lipo HD, lipo LED, lipo Ultra Power Plus, tudo isso é para denominar uma cirurgia que tem esse mesmo princípio, retirar a gordura de locais indesejados e colocar em outros locais. E aí o que a gente faz? A gente evidencia, essa é a principal diferença, a gente evidencia algumas linhas do corpo que já existem. Por exemplo, a gente olha aquele abdômen tanquinho. Todo mundo tem aquelas linhas, o famoso six-pack. Na lipo HD, a gente lipa um pouco mais para deixar essas linhas mais aparentes. E a gente pode fazer isso do pescoço para baixo. Então, eu tenho aquela linha aqui que separa o músculo do ombro e o do braço. Aí eu venho, sugo a gordura aqui para aumentar a visibilidade dessa linha. Então, o paciente ele vai ter um aspecto mais musculoso, eu diria. Então, ele vai ter um aspecto mais atlético. No paciente masculino, por exemplo, tem uma busca muito grande por injetar essa gordura dentro dos músculos. E aí, o único músculo que é contraindicado é o do bumbum, pelo risco alto de jogar gordura, porque nosso corpo é como se fosse uma encanação. E a encanação que leva o sangue pro glúteo, pro bumbum,
se a gente leva a gordura ali, o risco é aumentado de eu fazer uma complicação. Aí lá eu não coloco dentro do músculo, mas em outros músculos, ombro, esse músculo aqui chama o deltoide, o bíceps, panturrilha, coxa, por meio de ultrassom a gente consegue aumentar os gominhos também. Então essa é a diferença, a gente evidencia essas linhas que o corpo já tem por meio de passar um pouco mais superficial essa cânula, esse canudo, mas em áreas específicas. Quer dizer, então, que tem como tirar a gordura da barriga e sair modelando a pessoa para ela parecer fortinha, bunduda, com o abdômen sarado, sem fazer um abdominal, gente. Aí, olha, o sonho, isso aí é um sonho de consumo. E tem uma coisa um pouquinho de artista também nisso aí, não tem? A plástica é linda, né? Porque ela mistura a ciência, ela mistura ali, o que eu falei, né? A psiquiatria, porque você tem que entender a mente do paciente, e mistura isso do que é bonito, do que é harmônico. Às vezes, o que a gente acha que é bonito para um paciente não é. Você tem que entender o corpo como um todo. Uma cintura muito fina numa paciente X não vai ficar bonito. Um bumbum glúteo muito aumentado numa outra paciente também não vai ficar bom. Então, é esculpir um corpo. Tem aqui, e quanto tempo de recuperação? É o mesmo da lipoaspiração e da lipo-HD? Via de regra, sim. A gente vai acompanhar a recuperação. Quando a gente fala em recuperação, é diferente resultado. A gente tem ali os primeiros dias, onde o paciente vai passar mal, vai ter tontura, fraqueza, vai sair com dreno, que é um canudinho que vai sugando ali os líquidos que a gente põe para fazer a lipo. Então, o pós-operatório é muito parecido inicialmente, certo? E aí, a reabilitação, hoje a gente não fala em drenagem, a reabilitação é diferente. Então, a fisioterapia, ela contribui muito com esse acompanhamento pós-operatório. E o resultado de qualquer lipo, seja a convencional ou a HD, ele vem após o definitivo, após 1 ano. E aí eu tenho que ter paciência e ter jogo de cintura para lidar com o paciente, porque eu fiz aquela marcaçãozinha e ele quer no outro dia aparecer de biquíni e não pode. E além de não poder, essa marcaçãozinha não aparece no outro dia. Boa, tem uma outra pergunta aqui da Marisa, que é o seguinte: a rinoplastia tem diferença quando precisa quebrar o osso e quando não? Tá com medo de quebrar o osso, hein? É engraçado que todo mundo tem esse medo, assim, grande parte do pessoal que vem do consultório da época da minha formação tinha esse medo, mas é uma cirurgia que, via de regra, não dói. Não é todo mundo que precisa quebrar o osso, então tem a indicação, geralmente é o paciente que tem uma queixa de ter essa parte aqui larguinha. E aí eu vou fraturar, vou quebrar esse osso para diminuir isso aqui e deixar mais harmônico de acordo com o que é o formato do rosto desse paciente. Mas não é algo que aumenta em si o risco e o tempo da cirurgia e não é algo que traz dor. Nesse sentido, é mais tranquilo, mas é um medo, é uma questão constante, é frequente. E também porque a velhice só aparece no pescoço. E não é o que pode ser feito para melhorar? É interessante, né? A gente divulga muito tratamento facial, esses minimamente invasivos, né? Mas a gente tem muita artimanha para pescoço hoje em dia. Botox pode ser feito para diminuir essas linhas. Bioestimulador de colágeno. Então, a mesma coisa que a gente faz para estimular o nosso próprio colágeno, para deixar a pele mais jovem, melhorar a consistência aqui, a gente pode fazer. Tem essas tecnologias mais novas, Morpheus, que é um microagulhamento,
Eu tenho uma canulazinha que chama Face Tight, é outra tecnologia que a gente faz um furinho e pode passar aqui justamente para isso, para estimular esse colágeno daqui e deixar uma pele mais jovem. Ela não vai ceder tão fácil. Ela vai ao longo, assim, nosso corpo, ele é tudo, a pele é viva, você vai envelhecer, tudo, mas a gente retarda, a gente posterga isso tudo. E tem tratamento, quando a gente fala em tratamento facial, a gente divide em 3/3, parte superior, média e inferior. Ah, mas é exatamente isso que eu percebo também, acho que a pergunta é bem justificada, porque a gente ouve muito falar sobre esse pedaço aqui e quase não se vê ofertado, né, digamos assim, tratamento, para o seu pescoço. E até pouco tempo atrás, até digamos assim, os anos 90, os astros de ação, o único procedimento que eles conseguiam fazer era usar gola rolê. Né, eles usavam a gola até aqui em cima, porque daí o rosto tacava a maquiagem, deixava mais jovem, mas aqui no pescoço não tinha como, né? Aí botava aquela gola até aqui em cima, então hoje tem como ajeitar. muito artifício que a gente pode usar para prevenir esse envelhecimento, que a gente tem para mão, porque realmente é pouco divulgado. E a gente não sai oferecendo, a gente vem, o mais correto, mais ético é você esperar que essa seja uma queixa do paciente. Aí eu apresento, olha, eu tenho essa artimanha, eu tenho esse tratamento que te ajuda, vamos fazer? Então também tem esse viés, não é, porque a gente trabalha com saúde, é um serviço, mas é um serviço de saúde. Então não é igual eu sair rifando, porque se deixar, a gente pode melhorar o corpo inteiro. Sim. Né? Mas tem que ser algo que seja um desejo. Um desejo do paciente. Mas a notícia boa é que tem muito tratamento hoje para melhorar o pescoço. E qualquer coisa dá uma puxadinha, existe puxar aqui assim? Ou não? Botar um prendedorzinho de roupa aqui atrás? Esse assunto é um pouco polêmico, mas vou, assim, deixar uma ponderação sobre. Se divulga muito um procedimento que é platismoplastia, que é tratar só o pescoço, que é o quê? Eu faço um mini corte, costuro aqui por dentro, puxo um pouquinho a pele. Na cirurgia plástica, esse não é um procedimento muito bem visto e muito bem indicado, porque quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente fala em harmonia, a gente fala rosto como 3/3. Então, não é o melhor para o pescoço, porque a gente tem a ritidoplastia, que é o facelift, ou a cirurgia, aquela cirurgia para puxar o rosto mesmo. E aí, o melhor eu vou fazer isso em conjunto, de uma forma mais segura e mais eficiente se eu fizer esse procedimento. E aí eu faço ele junto talvez com o terço, essa parte aqui, essa parte média, o terço médio da face. E agora eu quero pedir até para o Matheus deixar com áudio bem baixinho aqui um vídeo muito interessante para responder a pergunta do Gabriel Andrada, que tinha pedido para a gente trazer, inclusive, um cirurgião plástico aqui para perguntar se esse vídeo aqui é verdade ou não é. Uma novidade aí que saiu na internet e volta e meia está viralizando um vídeo sobre um silicone, mas assim, muito diferente, no mínimo aí inusitado. Olha só, um médico vai aparecer e o Matheus está aí, olha só que novidade da medicina. E o médico aí, esse médico, ele realmente é médico, tá? De uma clínica lá na Suíça. E essa propaganda fez um sucesso enorme e volta e meia ela pinta aqui como uma dúvida aqui, inclusive, olha aí, com o aplicativo. E como essa menina que aparece nesse clipe, ela é uma atriz que ganhou até um reality show famoso na Alemanha, todo mundo acreditou, gente. Mas, volta aqui pro estúdio, porque isso aí é fake news, tá? Pode deixar na câmera 3 para aparecer aqui no fundo. Esse doutor, ele realmente é médico, ele é cirurgião plástico,
Mas esse vídeo foi postado em 2021, tá? No dia 1º de abril. E depois eles colocaram um link dizendo que não era. Ó, o cinegrafista tá decepcionado aqui. Não, pensa que prático, gente. Furou o pneu na beira da estrada, amor, preciso dar uma luzinha aqui. Rapaz, resolve metade dos problemas da vida aqui, ainda mais nessa Goiânia escura. Mas não é, tá, gente? É fake news, foi uma brincadeira aí do dia 1º de abril de 2021. Tá bom? Gabriel, tá respondida a sua pergunta, mas a gente está olhando isso e não é impossível, pensando praticamente assim na tecnologia que a gente tem hoje, não é impossível fazer um negócio desse. Pior que assim, pior que eu tenho que concordar que não é impossível. A gente tem muito estudo na plástica, muita inovação, todo mundo quer inovar porque a sociedade quer envelhecer bem, querendo ou não, a estética movimenta, né? Um mercado enorme. Mas, assim, não é algo que eu vejo como muito... Para seguir a senhora nas redes sociais e saber mais dicas... @doutora Mariana Máximo. E, na verdade, a gente... Tá a nossa clínica, né? Porque sou eu e a minha sócia, a Jéssica Leonel. Então, é @doutora Mariana Máximo. E @Jéssica Leonel OF.